mapear, vai tratar, vai auditar, né, todas essas ações aí da gestão de risco. Desenvolver ações para integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde, também vai trabalhar aí com essa questão, né, desenvolver essas ações. Promover mecanismo para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados na utilização de equipamentos, medicamentos e insumo, propondo ações preventivas e corretivas. Vai promover aí, como eu disse naquela fala da primeira aula, barreiras, né? Você vai implantar barreiras aí nos processos para que os erros não aconteçam. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente em serviços de saúde. Esse aqui tem que ser revisado anualmente e deve ser implantado de forma sistemática e geral para todos conhecerem. Acompanhar as ações, é o sexto. Implantar os protocolos de segurança do paciente e realizar o monitoramento de seus indicadores. Então, para todo protocolo, você tem que ter um indicador, senão você não consegue monitorar se o seu protocolo está sendo efetivo ou não. Ah, Marisa, mas quais indicadores que eu devo implantar? Olha, primeiro você precisa de entender a sua instituição, para assim você implantar o indicador correto. Às vezes eu vejo, quando eu faço as visitas de auditoria, as pessoas implantam vários indicadores para um único protocolo. Aí quando você vai verificar, não tem um monitoramento correto, né? A pessoa implantou tanto indicador que não se consegue coletar, aí os dados ficam perdidos. Então precisa de pensar se isso realmente é viável ou não. Continuando, a competência do núcleo, estabelecer barreiras para a prevenção de incidentes nos serviços de saúde. Novamente, as barreiras devem ser instituídas, né, de acordo com o que você notificou ali, né, das suas notificações, você cria barreiras. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde. Atualização de cursos também. Você recebe o treinamento, você transfere o treinamento, compartilha do seu conhecimento com o restante dos profissionais. Analisar e avaliar os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde. Você precisa analisar e avaliar esses incidentes, né? E os eventos que aconteceu. Como que você vai conseguir isso? Olhando para os seus indicadores, você vai conseguir avaliar isso. Compartilhar e divulgar à direção e aos profissionais do serviço de saúde os resultados de análise e avaliação sobre os dados sobre incidentes e eventos adversos decorrentes da prestação de serviço de saúde. Também, como que eu vou conseguir observar isso? Fazendo coleta de dados de indicadores, senão eu não vou conseguir compartilhar e divulgar isso com a direção, né? E aí eles vão cobrar você e você não vai ter os indicadores para mostrar o seu trabalho. Notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária os eventos adversos decorrentes da prestação do serviço de saúde. Muitas instituições que eu percebo não querem notificar a Anvisa quando acontece um erro. Por quê? Porque quando você notifica a Anvisa, em alguns casos, eles começam a olhar para aquela instituição de uma forma diferente, principalmente quando essa instituição é uma instituição filantrópica, uma instituição do SUS. Então, muitas instituições não notificam os eventos que acontecem. Tem alguns casos que... Quais são os que a gente tem que notificar? Hemovigilância, tecnovigilância e farmacovigilância. Geralmente, essas 3 áreas devem ser notificadas assim que acontecer qualquer tipo de evento, mas não é a nossa realidade. Então, você precisa de perguntar na sua instituição se você vai fazer a notificação via site da Anvisa, via Notivisa. Para isso, você tem que ter um cadastro lá dentro do site da Anvisa. Eu vou fazer uma aula depois para mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse cadastro lá no sistema da Anvisa. Manter sob sua guarda e disponibilizar a autoridade sanitária
quando requisitadas notificações de eventos. Provavelmente, numa fiscalização da vigilância sanitária para renovação do seu alvará de funcionamento, eles vão te pedir para olhar toda a documentação do núcleo de segurança do paciente da instituição. Então, você precisa de manter tudo isso registrado, né, para um futuro, para uma futura fiscalização dos órgãos municipais de vigilância sanitária ou até mesmo estaduais. Acompanhar os alertas sanitários e outras comunicações de risco divulgadas pelas autoridades sanitárias. O site da Anvisa, ele é um site que você acha tudo lá dentro nessa parte de notificação, né, de alerta, de notificação. Por exemplo, as pessoas não têm tanto costume de olhar o site da Anvisa, mas lá dentro do site, por exemplo, quando uma empresa de equipamento pede uma autorização para produzir um certo equipamento, aquele equipamento, aquela autorização tem um tempo de validade. Então, se perder a validade, essa empresa não pode mais produzir aquele equipamento. Então, que lugar que eu vou achar isso? Lá dentro do site da Anvisa. Ai, Marisa, eu tenho um medicamento aqui que eu estou na dúvida. Na caixa do medicamento tem que ter lá o número do documento para que essa empresa possa produzir essa medicação. Então lá eu encontro tudo essa questão dos riscos, dessas comunicações que a Anvisa disponibiliza lá no site. Do plano de segurança do paciente em serviços de saúde. Esse se encontra na seção 2. Aqui o artigo 8, ele fala um pouquinho do plano. O plano de segurança do paciente em serviços de saúde elaborado pelo núcleo deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde. Então aqui ele já fala para nós o que a gente vai ter que fazer. Identificação, análise, avaliação, monitoramento e comunicação dos riscos no serviço de saúde de forma sistemática. Integrar os diferentes processos da gestão de risco desenvolvidos nos serviços de saúde, implementação de protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que são identificação do paciente, higienização das mãos, segurança cirúrgica, segurança na prescrição e uso e administração de medicamentos. Então aqui ele já dá para você um início de como que você vai construir esse plano de segurança do paciente. Então tem todas essas etapas aí. Além disso, segurança na prescrição, uso e administração de sangue, uso e administração de sangue e hemocomponentes, segurança no uso dos equipamentos e materiais, manter registro adequado do uso de órteses e próteses, quando este procedimento for realizado, prevenção de quedas dos pacientes, prevenção de úlceras por pressão, lembrando que mudou a nomenclatura, né, a lesão por pressão, prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo infecções relacionadas à assistência à saúde, faz parte do plano também. Segurança nas terapias nutricionais enteral e parenteral, super visível, né? Aqui vários erros acontecem nessa área também. Comunicação efetiva entre os profissionais de serviço de saúde e entre serviços de saúde. Estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada e promoção no ambiente seguro. No capítulo 3, traz da vigilância, do monitoramento e da notificação de eventos. Aqui também é uma maneira bem superficial que eles divulgam. Qual que é o item mais importante aqui? Parágrafo único. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas a partir do ocorrido. Há muitas dúvidas se a minha instituição vai notificar o óbito, né, após uma ocorrência de um evento. Então, a instituição tem que ter muito bem definido isso, como que vai fazer, né? Por quê? Se não notificar, esse caso pode ir para as mídias sociais, né, para jornais, revistas, enfim.
e aí você sofreu uma autuação depois, né? Juntamente aí com a Vigilância Sanitária, Anvisa, órgãos federais, né? Municipais, estaduais e federais. Então, tem que ter muito isso organizado dentro da instituição. O que vai ser notificado? Vai notificar? Como que vai ser? Através de quem? Né? Então, tudo isso tem que ser organizado dentro da instituição. Ainda no artigo 11, compete à Anvisa, em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, fazer todo esse monitoramento, né? Então, quando você faz uma notificação, automaticamente a Visa local, ela tem essa articulação, né, com o Sistema de Vigilância Sanitária, né, no caso nacional, a Anvisa. Então, tudo isso tem comunicação um com o outro, né? Então, eles fazem o monitoramento desses eventos também pelas notificações das instituições. E das disposições finais, no artigo 12, fala: os serviços de saúde abrangidos pela resolução terão um prazo de 180 dias para a estruturação dos núcleos e elaboração do programa de segurança do paciente, e no prazo de 210 dias para iniciar a notificação mensal dos eventos adversos. Aí eu digo para vocês, ainda há instituição que não implantou o núcleo de segurança do paciente. Essa portaria, lembrando, é de 2013. Então, se você sofrer qualquer tipo de fiscalização, se você for renovar o seu alvará, solicitar seu alvará, provavelmente eles vão te pedir essa documentação do núcleo de segurança do paciente, porque isso é instituído em portaria, você tem como, por obrigação, fazer a implantação desse sistema dentro da sua instituição, tá? Então fica aqui a dica para você, que se você não sabe por onde começar, eu dou sempre essa dica: começa sempre pelas portarias. A portaria vai te guiar até onde você tem que chegar. Claro que é de uma maneira geral, né? Não entra em detalhes. Mas pelas portarias você consegue ter um norte de como que vai ser, qual o caminho que você vai ter que percorrer. Bom, chegamos ao final do segundo módulo. Espero que tenham gostado e espero você no terceiro módulo. Muito obrigada!